Cheguei trazendo a previsão completa do mês de agosto para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia. Sou especialista em identificar qual padrão está travando a sua vida e como destravar, e é isso que a gente vai fazer nessa leitura. Padrão é até onde você conseguiu chegar no amor, no dinheiro, na carreira. Inclusive, lá no final da leitura, eu vou trazer para você como que você abre caminhos nessas 3 áreas em agosto. E quais são os 3 fatos mais babadeiros do mês de agosto. Então, bora. Eu começo aqui querendo entender qual que é a temática do seu mês. Para onde tudo vai convergir, certo? Bora ver? Já veio aqui. Arcano maior do carro, que aqui fala sobre movimento. A gente já consegue entender que agosto vai pedir movimento ou vai ser um mês movimentado em que você vai precisar seguir em frente, vai precisar dar continuidade para algo, deixando algo para trás, porque o carro sempre fala disso, né? Toma uma decisão, faz uma escolha e segue em frente, né? E constrói, e faz o que precisa ser feito. E qual que vai ser o arcano maior que vai reger o mês de agosto dos geminianos? Baralho, mostra para mim. O Papa, que fala de estrutura, que fala de crescimento. Então a gente tem aqui 2 arcanos maiores, e sempre que vem arcano maior, entende que tem uma energia de propósito, sabe? É para além do cotidiano, é algo conectado. Então a gente está falando muito sobre uma estrutura que você vai precisar dar andamento no mês de agosto. E claro, né, para cada geminiano, por ser uma leitura coletiva, pode ser sobre relacionamento, pode ser sobre trabalho, a gente vai entender aqui, porque tem muita coisa para acontecer ainda aqui nessa leitura. Agora eu quero saber como que é o arcano maior que vai reger o mês de agosto dos geminianos, baralho é o Papa. Qual que vai ser a fluência dessa regência? Onde que vai ser fácil para vocês? Depois a gente vai ver o desafio, tá? Para entender essa dualidade. Tá falando de mudança aqui. Eu tenho percebido que as leituras de Gêmeos estão falando muito sobre mudança. A fluência veio com o 7 de paus e o 5 de paus. Aqui fala muito sobre esse movimento, essa mudança, coloca fim a algum tipo de desafio, algum tipo de conflito, né? É como se, ao fazer isso, você superasse um conflito, e é algo que você quer, por isso que vai ser fácil para você. E qual que é o desafio? Toda escolha envolve uma renúncia, né? Então qual que vai ser o desafio? Vieram 2 também. 2 de espadas. Nossa, vieram 3. Eu vou aceitar porque tá querendo me contar uma história. Ó, veio 2 de copas e o Ás de copas aqui. O desafio para você é assim: tem algo que vocês precisam se afastar. Pode ser pessoa, pode ser lugar, pode ser situação. E às vezes a gente tá falando muito de dentro, né? A gente pode estar falando de um comportamento. Mas aqui tem muito um sentido, por ser arcano do Papa e por ser o carro, né? Eu não posso escapar do que a energia traz. É muito de para fora. Então, é muito um movimento que você precisa fazer, e é algo que tem sido considerado muito nas leituras de Gêmeos que eu tenho feito, e que ao fazer isso você supera um conflito, você supera uma dificuldade. Mas aonde que o calo aperta aqui? Existe dúvida, né? Tem alguma coisa nesse caminho, por exemplo, Michele, eu tô com muita vontade de começar um negócio, ou de fazer algo novo. E aí, ou de, não sei, para algumas pessoas pode estar falando, eu tô começando a me interessar para uma outra pessoa e eu já tenho uma relação. Só que eu tô em dúvida de aonde isso tudo vai dar, né? Eu sei que é o que eu quero agora, mas eu não consigo enxergar o caminho todo. E isso faz com que você demore para agir. Só que com o tema central do carro é ação, é atitude. Então, enquanto você não tomar uma decisão e uma ação, você pode passar por um bloqueio emocional, né? Uma angústia de eu preciso resolver isso. É muito isso que o 2 de espadas fala.
eu preciso resolver, mas é uma sensação de angústia enquanto eu não resolvo. Só que eu sei e aqui não é dúvida de como resolver. É dúvida de assim, ao resolver isso, eu sei que alguém vai sair machucado, eu sei que e se não for de alguém saindo machucado, eu sei que ao tomar a decisão de seguir em frente, de ir para uma outra área no meu trabalho, de começar a empreender, enfim, eu sei que eu vou precisar deixar algo que já é confortável, que já tem uma estrutura, que já é conhecido. E às vezes não é confortável, é conhecido. Aqui eu já sei onde está a bagunça, onde está o caos e a alegria, então eu já sei como lidar. E essa sensação me angustia. Então tem uma angústia aqui para fazer esse movimento. Agora eu vou abrir a mandala completa, em que eu vou olhar tudo o que está acontecendo e entender esses padrões inconscientes. Eu vou acelerar aqui, bonitinho. E aí você vai me acompanhar tirando as cartas, mas no volume 5, tá? Na velocidade 5, na verdade. Bora? Bom, aonde tem o grande foco, o grande centro dessa mudança que precisa ser feita é no pilar afetivo que veio com o caixão. A gente tem o 2 de copas ali, mas eu sei que nem tudo quando sai um 2 de copas é sobre amor, né? O 2 de copas é uma carta de sincronicidade também. Aquilo que eu quero receber, eu preciso entregar alguma coisa. Só que, para a maioria de vocês, tá falando sobre uma decisão que envolve a relação afetiva e que não é tão simples assim, porque envolve mais pessoas, né? Então, se eu termino esse casamento, tem a questão com a sociedade, que eu preciso dar uma satisfação, a questão com a minha família, com a família da pessoa. Então, de fato, para a maioria de vocês, tem uma decisão importante. E às vezes não é sobre finalizar um casamento. Mas existe um ponto muito importante que vocês precisam alinhar, porque vocês estão passando por muitos conflitos, tá cansativo, sabe? Para alguns de vocês pode ser muita briga, para outros de vocês pode ser eu tô lidando com muitas coisas sozinha, então eu sou casado, eu sou casada e eu tenho que dar conta de tudo em casa e tá me sobrecarregando, né? Não é sobre o sentimento. Então a gente tá falando sobre algum comportamento ou alguma relação que precisa ser olhada e encerrado, ou a forma como você se relaciona ou essa relação. E aí cada um vai ter sabedoria para entender. Eu vejo que você está um pouco mais conectado com você, com a sua essência. Você está reparando mais nas suas emoções. Ainda que o seu inconsciente ainda, né, geminiano, tem essa coisa de uma mente mais sagaz. Quando a pessoa está indo com os ingredientes e já estão voltando com o bolo. Então tem essa sagacidade que continua. Mas eu vejo vocês um pouco mais conectados com o que eu sinto sobre isso. Eu também mereço receber, também mereço descansar, né? Então, talvez isso venha à tona justamente nesse momento em que eu percebo que eu tô fazendo demais na relação. Eu tô cansado, eu tô cansada e eu podia estar descansando. A relação com o dinheiro, com o livro, o cachorro, é uma relação que tá dizendo assim: eu estou aprendendo a me relacionar melhor com o dinheiro. Uma relação mais de parceria. Porque o que é uma relação de parceria com o dinheiro? É quando eu entendo que o dinheiro é um recurso, né? E que eu preciso lidar com ele não com medo de perder e não também esbanjando. Eu preciso entender um ponto de equilíbrio. Eu preciso trabalhar em parceria com o dinheiro. Eu não sou escravo do dinheiro, mas eu também não sou o dono, né? No sentido de eu preciso fazer ele circular, então quando eu precisar pagar uma conta, eu fazer isso com alegria, né? Sinal que eu tenho esse recurso. Eu guardar dinheiro para eu realizar sonho, né? Sejam sonhos tangíveis, como casa, carro. Mas tem algo na relação com o dinheiro de vocês que tá ficando mais equilibrado, que sai de exagero, ou escassez, ou eu sou muito gastão, para algo mais equilibrado. Isso é muito interessante. No trabalho veio com a árvore, então aqui é, é um pilar que está mais sólido, sustentado. Então eu posso estar falando com o geminiano que está vivendo uma fase do trabalho de estabilidade, de colheita, né? As coisas estão em ordem. E aqui não importa se aconteceu algo desafiador antes, agora as coisas estão estruturadas no trabalho.
Michele, eu não estou trabalhando. Então, muito provavelmente, com a rede de contato certo, por indicação, vai surgir alguma coisa que vai trazer para você essa sensação. Mas eu vejo você mais em paz com o trabalho. O que, que a gente precisa observar aqui? A relação de vocês com a espiritualidade. Então, tá mais afastada no sentido. E aqui eu não tô falando que você precisa frequentar uma religião. Respirar, meditar, sentar num parque em silêncio. Eu sei que os geminianos têm a mente agitada, mas a relação com a espiritualidade não é a religião. É quando eu me percebo quanto um ser espiritual vivendo uma experiência humana e eu cuido do meu espiritual. Eu faço silêncio, eu medito, eu oro, e não precisa ser uma oração religiosa, né? Pode ser um agradecimento, pode ser uma conversa, mas assim, fala que vocês estavam um pouco bloqueados dessa relação e em agosto isso começa a fluir de novo. E o interessante é que vocês estão se cuidando. As flores sempre falam sobre aquele autocuidado que eu tô indo na minha manicure, eu tô cuidando do meu cabelo, então eu vejo que vocês estão nesse cuidado mais físico, só que precisa fazer o cuidado interno também, né? O que sustenta fora é dentro. Então, a montanha com o trevo, quando eu falo de espiritualidade, eu falo disso, né? Desse cuidado com o vibracional, desse cuidado com o interno mesmo. Então, eu tô me cuidando pra fora, mas tem algo que eu posso fazer que vai me deixar bem, porque tudo que você vive fora é um reflexo do que tá dentro. Então, se dentro tem alguma resistência, tem alguma sensação de bloqueio, você começa a experienciar isso de alguma forma fora. O bom aqui é que essa questão do autocuidado físico tá em dia para vocês, e isso é muito interessante. E olha o que vocês precisam deixar ir em agosto: caminhos. Tem algo que vocês precisam resolver e seguir em frente, sabe? A carta dos caminhos, ela fala sobre uma direção que eu faço daqui para frente, deixando alguma coisa para trás, e que no momento em que eu escolho por esse caminho, no momento que eu escolho seguir em frente, eu começo a ver tudo fluir. E aqui, o que está disponível? Olha como tudo se conecta. O que está aberto para vocês? Cegonha, que fala de novidades, ratos e riacho. Então, essa novidade, esse algo novo que vocês vão encontrar lá na frente quando vocês seguirem em frente, vão desbloquear algo que está muito travado. Pode ser a forma como vocês estão se relacionando. Não é falta de sentimento, mas está travado. A gente tem muitos impasses. E aí você ajusta, porque, Michele, pode ser que o profissional para uma pequena parcela. Eu nem vou entrar nisso no profissional, porque a árvore fala que, independente se você está trabalhando ou não, tem uma estrutura acontecendo aqui para você. Então, a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas que chegam na leitura coletiva, chegam ok com o profissional, mas a relação com o dinheiro tá, assim, mais travada. Então, veja como vocês podem lidar melhor com o dinheiro, como entrar nessa relação de parceria que vocês estão começando a refletir agora, sabe? De não ficar o tempo todo com a sensação de que vocês estão correndo atrás do dinheiro. Ou eu começo num caminho de me mimar, eu começo a comprar coisas e parcelar muito, e quando eu vejo a fatura do cartão de crédito tá enorme, então eu vejo vocês mais conscientes, entendendo a importância desse equilíbrio, e fala que quando vocês equilibrarem essa relação também, as coisas começam a voltar a se encaixar no dinheiro. Para uma parcela muito pequena, a gente está falando de trabalho. A maioria de vocês não chegam aqui com questão em relação ao profissional, mas em relação ao dinheiro, em relação à vida afetiva, que ou eu tô sozinho e não tô conseguindo fazer acontecer, mas tem algo que você precisa curar em você antes. E eu vejo com a carta do coração que esse processo de cura tá acontecendo. Eu tô olhando mais para mim com carinho, com generosidade, porque às vezes a gente é tão generoso para fora e esquece de fazer isso. Então eu vejo que você tá mais assim. E é interessante que o consciente de você está buscando uma solução para algo que está acontecendo com as pessoas do entorno, por isso que está muito forte a questão do afetivo. E aí o recado da alma de vocês com a cruz vem assim, Geminiano,
Geminiana, esse aprendizado que vocês passaram nessa questão que vocês precisam seguir em frente, vai fazer sentido ali na frente. Quando vocês liberarem essa angústia que eu falei no começo, eu preciso tomar uma decisão e seguir, só que eu tô angustiado para fazer isso. Quando vocês conseguirem efetivamente liberar essa angústia, refletir com calma e tomar a decisão, as coisas vão se encaixar. É que tem uma pressão, sabe? É muito mais uma percepção da mente ali de que você não consegue fazer isso da forma que você quer do que de fato é. Quando você acalmar, principalmente os pensamentos, e falar: não, eu vou conseguir, eu quero que as coisas se encaixem e vão para esse caminho, eu vou fazer acontecer, vocês vão entender como essas dificuldades vão se dissolver, sabe? Mas teve um aprendizado importante aqui, por isso que aconteceu. O karma ancestral, que é importante você ressignificar, veio com as nuvens e a serpente. As nuvens falam de uma falta de clareza e a serpente de transformação. Então aqui, o que pede para vocês? Quando vocês perceberem que um caminho não é para vocês, não se demorem onde não houver reciprocidade. E isso vem como um karma ancestral. Então, pode ter vindo dos pais, dos avós, dos bisavós, dessa coisa de manter pessoas, manter situações, se manter em situações que já não fazem mais sentido e que vocês estão ali insistindo, sabe? Tem aqui assim, vocês percebem que algo precisa ser modificado, mas existe uma resistência de fazer as mudanças, né? E se eu der mais uma chance? E se eu tentar mais uma vez? E se eu conversar de novo? Parem de resistir às transformações que a vida está colocando, que vocês sentem que é o melhor, porque quanto mais você resiste, mais tudo começa a ficar bloqueado, né? O fluxo, fluir com a vida, que fala muito aqui no Riacho, é justamente quando a gente não fica resistindo. E não é uma resistência aleatória, você já sabe lá dentro. Às vezes é muito assim, nossa, que preguiça de ter que fazer tudo isso, de ter que recomeçar, mas a vida tem os seus recomeços, não em tudo, ó, o profissional tá lindinho aqui, mas tem coisas no afetivo que vocês precisam recomeçar, tem coisas com a relação com o dinheiro que vocês precisam recomeçar, e esse recomeço que vai trazer um crescimento que vocês tanto querem. Então é importante prestar atenção nisso. Agora a gente vai entender como que você abre caminhos no amor, no dinheiro e no trabalho no mês de agosto. Bora entender isso. Rainha de Ouros. Clarifica essa Rainha de Ouros pra mim. A gente vai começar pelo amor, tá? Acho que eu acabei não falando. Eu falei a ordem, mas não falei que eu tô vendo no amor. Como que você abre caminho no amor em agosto? Ó, o 6 de espadas aqui de novo. Ó, o 6 de ouros. Rei de paus. É o seguinte, a Rainha de Ouros, ela fala muito sobre as escolhas que eu faço para me nutrir. Então, me nutrir de boas conversas, de bons alimentos, não é só o cuidado físico, mas é como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com o mundo. A gente tem 6 de espadas que fala de mudança, de fazer algo diferente, de um movimento que você precisa fazer para equilibrar as suas relações afetivas. A Rainha de Ouros, na sombra, ela fala de um excesso de doação, de eu querer maternar a pessoa com quem eu estou, mesmo que você seja homem, né? Você pode maternar a pessoa com quem você está. Eu querer maternar, eu querer cuidar de tudo, e aí chega uma hora que eu esqueço de cuidar de mim. Para quem tá completamente sozinho, tá falando sobre esse processo de cura emocional em que você começa a entender a importância de se priorizar na relação, de se escutar, de se nutrir, de entender quais são os seus inegociáveis, qual que é o ponto central aqui para abrir caminhos no amor. Relações em equilíbrio. Se você der demais, ou se você tiver numa relação em que o outro faz tudo para você, isso vai fazer com que você abra espaço para aprendizado, para karma. Então, as coisas vão ficar desafiadoras para que você perceba que a troca não tá justa.
Aqui, para a maioria dos geminianos, a troca não está justa para você. Rainha de ouros na sombra, eu tô me doando demais. Eu preciso, sim, numa relação afetiva, entregar amor, mas eu não sou mãe dessa pessoa porque ela também é adulta. Entende essa diferença? Existe algo que vocês fazem nas relações afetivas. O Seis de Copas me remeteu à criança de vocês, tá? E eu gosto muito de olhar. A infância é um terreno que se pisa a vida inteira. Então, muitas das coisas que a gente vive agora são feridas da nossa criança, que a gente vai espelhando, espelhando, para que em algum momento a gente tenha essa clareza, saia do inconsciente, saia do padrão que eu falei e comece a fazer diferente. Aqui eu entrego muito porque eu tenho uma ferida de não me sentir vista por alguém que é importante para mim, principalmente pela figura materna de vocês, tá? Eu não me senti vista pela minha mãe, eu não me senti visto pela minha mãe, e com isso eu estabeleço trocas afetivas em que eu materno, mesmo que você seja homem, tô falando sobre a ação de maternar, né, e não do gênero. E como que o geminiano, baralho, abre caminhos do dinheiro em agosto? Olhem para essa ferida da criança de vocês, de peito aberto, com consciência, e veja se faz sentido, tá? O diabo. Clarifica esse diabo para mim, por favor. É muito sobre isso aqui. A gente já vai conversar. Deixa eu só detalhar pra gente ter uma conversa. Ó, é isso. Qual o comportamento em termos de vício que você tem com o dinheiro? Por exemplo, Michele, eu parcelo muitas coisas no cartão de crédito e eu tô sempre refém da fatura. Eu uso meu cartão de crédito como se fosse uma renda extra. Tem alguma coisa que vocês fazem na relação com o dinheiro e que o livro e o cachorro já cantou a bola que você percebeu, que faz com que a sua vida financeira fique sempre travada. Tem um comportamento aqui de vício, né? De você se relacionando com dinheiro com prazer imediato. Olha, eu mereço isso. Então, o que a gente faz quando a gente começa a se conectar com o dinheiro fazendo, comprando muitas coisas no cartão de crédito? Aqui é só uma reflexão, tá? Pega só se fizer sentido para você. Em vez de eu começar a parcelar as coisas, eu vou começar, a partir de agora, para eu quebrar esse padrão, esse vício de comportamento, quando for uma coisa que pode esperar, por exemplo, se eu preciso comprar algo, né, para minha saúde, o que não pode esperar, que eu preciso ir num casamento que não tem roupa, né? Se de verdade você não tiver, você pode usar esse recurso. Mas se for algo que pode esperar e você não tem o recurso completo, você vai falar não. Eu vou guardar esse dinheiro. Ah, eu vi uma bolsa linda e eu sei que vai ter, então eu vou guardar o dinheiro 2 meses. Eu vi tal coisa e pode esperar. Ah, eu quero fazer uma viagem, então eu vou todo mês guardar R$ 200 para eu evitar de parcelar o mínimo, entende? Pega essa informação para o que fizer sentido, porque tem um comportamento que vocês têm com o dinheiro que faz com que vocês estejam sempre sentindo o dinheiro escorrer pelas mãos. Não é falta de receber dinheiro, mas é uma forma de lidar com o dinheiro muito associado ao prazer imediato que faz com que você nunca tenha dinheiro guardado, investido, ou quando tem, sempre vem a reserva de emergência. Quando guardar dinheiro, nunca guarda com a intenção, eu vou guardar esse dinheirinho aqui, esse dinheirinho, nem fala assim, eu vou guardar o meu dinheiro para realizações, não para emergência, senão a emergência vem. E como que os geminianos abrem caminhos no trabalho em agosto? É um lugar de muito conforto para vocês, né? Mesmo se você não estiver trabalhando, me veio agora, é assim, é muito fácil para você encontrar emprego porque você tem um legado, né? Muita experiência, muitos contatos, então é muito tranquilo aqui. Mas a gente sempre tem a oportunidade de crescer.
Cavaleiro de Copas, tá. Clarifica esse Cavaleiro de Copas aqui. Gente, que interessante. Tem algo que vai se abrir para um crescimento, mas você precisa acreditar em você. 3 de paus, rainha de ouros, rei de paus, ó, 8 de paus. Tem algo que vai crescer no profissional e que isso vai ficar claro para você em agosto. Só que aonde, por que você chegou aqui para entender? Se você não tivesse vindo aqui, você ficaria em dúvida se isso é para você, se você iria dar conta, se você consegue fazer isso. E a única coisa aqui é: confia em você, confia na sua experiência, confia na sua trajetória, porque vem algo que vai te convidar a se mexer, a se movimentar. Às vezes não é uma promoção nesse momento, mas é um convite para você fazer algo diferente. E esse algo diferente é uma ponte para te levar para um crescimento profissional que lá na frente pode ser uma promoção, então fica atento a isso, tá? Confia em você, confia no seu taco. É muito isso. Que vem algum tipo de crescimento através de um convite, de uma mudança. Primeiro é uma mudança que vai te levar para um crescimento e para um reconhecimento. Muito interessante, tá? Quem disse que você não poderia crescer mais? Agora, quais são os 3 fatos mais importantes que vão acontecer no seu mês de agosto? Sempre que eu falo de previsão, eu gosto de falar que previsão não é sentença, é colheita. Isso significa que, se você continuar pensando, fazendo e agindo assim, pensando, sentindo e agindo assim, é essa colheita. É nessa linha do tempo que você vai. Só que nós temos as infinitas possibilidades. Então, se alguma coisa no que eu disse aqui não fizer sentido, a gente já consegue entender, por tudo o que foi dito, aonde você pode recalcular a rota. Ou se tiver assim, lindinha a colheita, continua fazendo, tá? Vamos ver aqui os 3 fatos mais importantes. Já começo com o 7 de espadas e uma imperatriz. Então a gente já tá falando sobre esse comportamento, essa autossabotagem em relação à sua conexão com o dinheiro, na relação com o dinheiro, né? Tá? Ó, tem algo que vocês estão sabotando e tá falando, e tudo tá convergindo pro afetivo, né? Sobre maternar demais, sobre entregar demais, isso tá te cansando, isso vai trazer frustração. Então, se você continuar maternando na sua relação, fazendo tudo, deixando o outro muito confortável, e aqui você pode conectar com outra pessoa que seja importante para você, que você está deixando muito confortável, e aí você está tirando da pessoa a oportunidade de aprender, porque quando a gente sai tirando os obstáculos do outro, seja marido, seja filho, claro, não tô falando de criança que dependa de você, a gente tira dessa pessoa uma oportunidade importante de aprender e crescer, senão ela vai continuar repetindo aquilo, senão você vai continuar cansado, você vai continuar cansada. Então, assim, o emocional de vocês em agosto, bastante comprometido, muito por conta da forma como vocês estão se relacionando. Excesso de entrega, fazendo demais, ou pode ser no trabalho, né? Eu não tô falando não, eu tô trabalhando demais, e essa sobrecarga vai afetar o emocional de vocês. Eu não tenho nada aqui tranquilo sobre o emocional. Eu tenho 7 de espadas com a imperatriz. Eu tenho Ais de copas com 4 de copas e a rainha de copas com 8 de espadas. Isso leva vocês a bloquear o recebimento. O que vocês não estão sentindo que merecem viver de leve, de tranquilo? É como se vocês estivessem retroalimentando um peso. E esse peso vai trazer alguma questão emocional. Quando envolve emocional, as outras áreas começam a travar. Porque aquilo que a gente sente, eu me sinto bem com a vida, eu me sinto cansado. O sentimento é como se fosse a faísca que move as coisas. E o sentimento de vocês tá bloqueado. Eu não estou me sentindo leve, eu estou me sentindo cansado.
eu estou sentindo que as coisas não acontecem, eu estou me sentindo, vem muito assim, eu tô me sentindo sobrecarregado. Mas por que você tá se sentindo sobrecarregado? Porque você tá entregando demais onde não devia. 7 de espadas com a imperatriz, eu tô sabotando aqui. Eu tô fazendo demais por alguém ou em algum lugar em que eu tenho sim condições de impor limites. E se eu não impor limites, o meu emocional vai ficar comprometido. Então presta muita atenção nisso. É isso que eu tenho para você de Gêmeos. Se fez sentido, já curte. Quando você curte o YouTube, recomenda para que outras pessoas também assistam e possam entender esse caminho de movimento para expandir em agosto. Se você não é inscrito, já se inscreve para a gente não se perder. Eu deixo aqui na descrição outros contatos, a minha outra rede, quais são os oráculos que eu uso. E eu já quero te convidar a ficar por aqui. Vê a programação, sempre tem uma leitura toda semana que vai te trazer uma reflexão para clareza e um caminho para uma direção consciente, para uma direção de crescimento. Chega de viver todos os dias o mesmo dia, bora crescer. É isso, aquele cheiro.